Obrigado, presidente. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao deputado Coronel Crisóstomos, que de uma forma muito gentil entendeu que eu tenho um voo aqui apertado e vou precisar me ausentar. Quero cumprimentar a Patrícia pela sua postura, pela sua tranquilidade, pela sua clareza. Estou muito contente de ouvi-la e vou fazer alguns questionamentos, se possível, puder respondê-las, a gente agradece. Defensora, a senhora acha importante uma comissão parlamentar mista de inquérito como essa para investigar os desvios ocorridos no INSS? Acredito que é importante, sim. A senhora considera importante. Então, só para lembrar os colegas e a quem assiste de casa, o pagador de impostos, que nenhum parlamentar do PT assinou para que isso aqui acontecesse. Então, isso está acontecendo, defensora Patrícia, graças à oposição deste país. Em segundo lugar, eu quero pedir para a senhora, que falou em outra oportunidade que conviveu com segurados, né, defendeu eles que foram descontados. E falou ali que normalmente eram pessoas ribeirinhas, eram pessoas já com pouca alfabetização, mais humildes. Se a senhora fica nervosa ou fica frustrada ao saber que basicamente nenhum dos cabeças do esquema foi preso até agora. Se tem um sentimento de revolta quando a senhora vê uma comissão parlamentar mista de inquérito como essa, tendo que ser feita porque ninguém foi para a cadeia basicamente até agora, que descontou aquelas pessoas humildes que a senhora atendeu. A minha revolta maior é quando uma pessoa tem um desconto no benefício e sequer sabe a origem desse desconto que ela tem. Principalmente pessoas que recebem um salário mínimo e são hipervulneráveis. Essa é a minha revolta maior. Se alguém vai responder ou não e qual o tempo que isso demanda, vai depender da ação que vai tramitar, a ação penal que está em curso, enfim, as medidas são tomadas pelos órgãos competentes. A preocupação da Defensoria Pública da União é com os nossos assistidos, com os aposentados e os pensionistas, para que eles não venham a ser novamente lesados. Perfeito. Essa é a nossa maior preocupação. Perfeito, Patrícia. Senhora Patrícia, queria pedir, a senhora já respondeu a pergunta anterior, mas a senhora conhece a MP 871 de 2019. Tem conhecimento dela? Ela foi editada por Jair Bolsonaro dia 18 de janeiro do primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro. Ela visava, basicamente, coibir os descontos que a senhora acabou de dizer, que a senhora se revolta quando vê um aposentado ser descontado de forma irregular. Concordamos aqui. Ela visava, a senhora me corrija se eu estiver errado, que essa revalidação dos descontos ocorresse anualmente. Concorda comigo? A CMP fazia isso. Pois é. Naquela altura do campeonato, o presidente Bolsonaro já tinha recebido as denúncias e em 18 dias de mandato protocolou uma medida provisória para que esses descontos não acontecessem mais. Pois é, essa MP, defensora, recebeu diversas emendas de parlamentares na sua quase totalidade do PT. Dentre eles, nós temos vários aqui que eu não vou citar nominalmente, mas essas emendas são oriundas, segundo informações, da CONTAG. A CONTAG, que era presidido, caro colega Caveira, por ninguém mais, ninguém menos que Aristides Veras, irmão do deputado federal do PT, Carlos Veras. Ou seja, um irmão de um deputado PT presidia uma das entidades que mais roubaram os aposentados à época. Este conversou com diversos parlamentares do PT que apresentaram emendas à MP de Jair Bolsonaro que visava parar com os descontos e o Congresso Nacional aprovou tais emendas. Eu quero perguntar para a senhora considera que se tivesse sido aprovado a MP 871 de 2019 do presidente Jair Bolsonaro, que coibia os descontos dos aposentados, como ela foi editada, ou seja, exigindo o recadastramento anual pelas entidades, né, travestidas aí de entidades que na realidade são organizações criminosas, isso teria coibido os descontos, sim ou não? Certamente teria diminuído os descontos associativos, evitaria fraudes. A revalidação anual ela é necessária. Então, muito bom, defensora Patrícia, a senhora acabou de confirmar o que todo mundo já sabe. Se as emendas do PT não tivessem sido colocadas no texto, nós não teríamos tido, pelo menos nessa magnitude, senador Girão, tamanho desconto feito com os nossos aposentados. Ou seja, o roubo tem pessoas que ajudaram a fazê-lo. Porque quem apresentou emenda, defensor e colegas, para que essa revalidação não acontecesse anualmente, tinha somente uma intenção: desviar dinheiro dos aposentados. Não há outro motivo para fazer isso. Porque se eu não devo nada, não tem problema de fazer essa revalidação. Eles protocolaram essa emenda e volto a alertar os colegas, através da CONTAG, presidida pelo irmão de um parlamentar de quem? Do PT. Pois é, essa é um ponto. Eu quero avançar em um ponto que não foi muito tratado aqui e que basicamente a gente não encontra em lugar nenhum, que é a questão dos empréstimos consignados.
que a senhora pudesse nos explicar, porque a senhora falou que desconto associativo é um, mas empréstimo consignado podem ser diversos. Inclusive, se não me falha a memória, a senhora citou que tinha um aposentado que tinha 10. Alguém citou aqui que foram 10. Acho que foi a senhora, inclusive, que citou que tinha 10. Pois é. Quando alguém faz um empréstimo em sua conta, normalmente o dinheiro vem para a conta corrente da pessoa. Concordamos aqui, todo mundo já precisou de um dinheirinho extra, né? E depois esse desconto é feito através dos meses. Se esses empréstimos eram fraudados, para onde ia o dinheiro quando o crédito entrava na conta? A senhora consegue, se não conseguir responder, tudo certo. Eu só queria entender, foi feito um empréstimo fraudulento, tá? Que gira na casa dos bilhões, de dezenas de bilhões. Aonde ia esse recurso? Esse recurso, talvez, era desviado para essas associações. Este recurso ia para testas de ferros, laranjas destas associações. E depois o aposentado, que só podia ter um desconto de associativo, tinha esses outros descontos dos empréstimos, ou seja, mais ou menos, presidente e relator, era uma alavancagem feita por essas organizações criminosas travestidas de sindicato para desviar recursos. Aonde esse dinheiro, defensora? Eu acho que é importante a gente definir que há descontos de empréstimos consignados que são devidos, em que a pessoa realmente fez esse desconto, e é um problema que a gente também tem que tratar, que é o superendividamento do cidadão, inclusive do aposentado. A gente tem que abordar também a questão do assédio aos aposentados e pensionistas. É uma questão que a gente tem que abordar. Outra questão é por que esses descontos devem ser feitos em folha. Também é uma questão que a gente tem que abordar. Além desses descontos feitos na folha do INSS, tem os descontos diretamente feitos na conta do segurado. Sim, mas o dinheiro, o crédito, ele ia aonde, defensora? Ele entrava na conta, porque o cidadão, ele ia estranhar, pô, apareceu R$2.000 aqui pra mim. Ele aparecia na conta ou ele também era desviado por essas... Muitas vezes ele aparecia na conta e o segurado não sabia o que era. Muitas vezes ele acreditava que eram atrasados de ações judiciais. Veja bem, a gente está falando com pessoas extremamente vulneráveis. É um dinheiro que apareceu na conta dele, ele não sabe do que é. Às vezes aparecia na conta, às vezes não. Isso eu não tenho conhecimento, porque isso aí, na verdade, deve ser apurado, né, pelos órgãos competentes. Mas quando chegava alguém para pedir sobre o empréstimo, olha, tá tendo descontado um valor X além da associativa. Eu não vi esse recurso. Tu nunca chegou a pegar um caso desse da pessoa, tipo, aonde está esse dinheiro? Também tinha casos em que o dinheiro não tinha sido depositado. Então, relator, eu quero pedir que o senhor preste atenção nesse detalhe, Alfredo Gaspar, porque nós estamos dizendo que essas associações faziam empréstimos fraudulentos, o dinheiro muitas vezes não entrava sequer na conta do associado e ele era desviado para onde? Para onde era desviado esse recurso? O tamanho da magnitude do que nós estamos vivendo aqui é que vai muito além dos descontos promovidos, relator, por associativas. Elas fraudavam empréstimos, esse dinheiro, segundo a defensora, sequer entrava na conta do associado, do aposentado, e ele já era desviado para algum lugar. Vocês conseguem entender a dramaticidade que o aposentado tinha? Então a gente fala às vezes, deputada Biaquice, tinha 30, 40, 60, 70 reais. Não, era muito pior. Porque, me confirma só para terminar, se a pessoa, ela podia ser descontada dos 80 reais, por exemplo, da associativa, mais parcelas 24 vezes, 36 vezes, de valores que ela nem recebeu, é isso? Sim, o desconto associativo só pode ser um. Então, ela poderia ter um desconto associativo de R$80 e, ao mesmo tempo, ela poderia ter mais de um empréstimo consignado incidente na folha do INSS. Muito obrigado, defensor. A senhora foi esclarecedora. Eu quero dizer para o Brasil que essa organização criminosa travestida de associação certamente deixou pessoas passando fome pelo Brasil. Obrigado, relator. Obrigado. Obrigado, deputado.